Olá a todos, hoje vamos iniciar nosso curso de conceitos básicos em ultrassonografia e avaliação do aparelho urinário. Nossa missão, como eu já havia falado, é introduzir os conceitos iniciais sobre a geração de imagem em ultrassonografia, aprender a anatomia ultrassonográfica do aparelho urinário, conhecer condições patológicas e não patológicas frequentes na nossa prática clínica. A imagem ultrassonográfica, para o seu entendimento da sua geração, é preciso entender alguns conceitos iniciais. O primeiro conceito inicial que nós vamos entender seriam de transdutores. Transdutores é qualquer material, qualquer aparelho que converta um tipo de energia em outra. Nesse caso, os transdutores de ultrassom vão converter energia elétrica em energia mecânica, que é a onda sonora, e posteriormente vão converter a energia mecânica que retorna dos tecidos em energia elétrica para que seja gerada a nossa imagem. Bom, esses transdutores de ultrassom que operam numa faixa de frequência de acima de 20.000 kHz, ou seja, 1 MHz, eles, por meio do efeito piezoelétrico gerado por pequenos cristais que estão dentro deles, eles vão gerar, vão ser estimulados com energia elétrica, com pulso elétrico. Esses cristais vão vibrar, gerar a onda mecânica sonora, que por meio de uma interface de gel, para preencher o ar entre a pele e o transdutor, porque o som é uma onda que necessita basicamente de um meio sólido, meio físico para ser transmitida. Essa onda sonora vai atravessar os tecidos do nosso corpo, que possuem diferentes densidades, diferentes volumes, diferentes composições, por meio dos diferentes saltos de impedância acústica entre cada estrutura do nosso corpo. É gerado a imagem ultrassonográfica, variando nas escalas de cinza ao branco, né? Do negro ao branco, uma escala de cinza básica, variando desde estruturas hiperecogênicas, que são bem brancas ao ultrassom, a estruturas anecoicas, extremamente negras ao ultrassom, tipicamente de líquidos, tipicamente encontrado, por exemplo, em ossos, as hiperecogênicas. Então, voltando. Por meio dos diferentes saltos de impedância vão ser geradas imagens ultrassonográficas que possuem cores variando do branco ao negro, em escala de cinza. E é muito importante, além disso, que a gente entenda alguns artefatos que vão aparecer e vão nos dar dicas sobre a composição de algumas estruturas. Então, como a gente pode observar, a onda sonora ela sempre passa e reflete uma parte dela, perde energia a partir de um salto de impedância, dependendo da característica do meio, vai se gerando uma imagem. No artefato de sombra acústica posterior, por exemplo, em frente a uma estrutura altamente refletora, nós vamos ter uma onda sonora completamente refletida. O aparelho de transdutor não vai conseguir identificar um salto de impedância nessa interface, nessa última interface, a interface C, a onda sonora completamente refletida, gerando uma área de sombra acústica posterior. Esse artefato é tipicamente encontrado em superfícies ósseas, nos dando ideias sobre alguns diagnósticos diferenciais. Aqui, por exemplo, na imagem nós vemos uma vesícula biliar preenchida por líquido homogêneo, no caso a bile, que fica anecoica, negra, a ultrassom. Dentro da área que era para estar completamente negra, nós encontramos essa estrutura arredondada hiperecogênica com artefato de sombra acústica posterior e refletindo calcificação, sendo então identificado um cálculo de vesícula biliar. O outro artefato importante que nós temos que entender é o reforço acústico posterior. Normalmente acontece em estruturas líquidas homogêneas, vesícula biliar, vasos sanguíneos, cistos simples, que são preenchidos por líquidos homogêneos. Nada mais é que o som, ao atravessar estruturas líquidas homogêneas, sofre pouca perda de energia, pouco salto de impedância, gerando essa área de maior ecogenicidade posteriormente à estrutura líquida avaliada, sendo esse o reforço acústico posterior. O outro artefato importante que nós temos que conhecer e ter essa identificação visual é o artefato de reverberação. O artefato de reverberação ou encauda de cometa que gera essas linhas ecogênicas paralelas, dando esse aspecto em cauda de cometa. Normalmente ele acontece quando existem grandes diferenças de impedância acústica entre os meios avaliados, sendo tipicamente encontrado
quando o ultrassom atravessa superfícies gasosas. Então, o artefato de reverberação lembrar sempre da possibilidade de gás, reforço acústico posterior, estruturas líquidas homogêneas, sombra acústica posterior, lembrar sempre de calcificações, certo? Então, iniciando o nosso estudo sobre o aparelho urinário propriamente dito, que nós estamos vendo a imagem ultrassonográfica do rim, que é essa estrutura oval em forma de feijão, que a gente já sabe, um órgão retroperitoneal que mede, em média, tem um tamanho médio longitudinal de 10 a 12 centímetros, possui uma variabilidade do seu posicionamento com a respiração, se enquadrando entre a 12ª vértebra torácica e a 3ª vértebra lombar. Medialmente ao rim nós vamos ter um hilo renal, que de anterior para posterior nós vamos encontrar normalmente uma veia, uma artéria e a pelve renal, o sistema coletor nessa ordem, é muito importante saber esta ordem. Basicamente, na anatomia macroscópica do rim, nós vamos ter o seio renal e o parênquima renal. O seio renal é esta cavidade preenchida por gordura e linfáticos, onde os grandes cálices se conectam aos cálices renais menores. O parênquima renal, propriamente dito, ele é dividido em córtex e pirâmides medulares, como a gente já tem noção, certo? O córtex, as reentrâncias corticais e as pirâmides medulares. O córtex no ultrassom ele tem essa escala de cinza mais escurinha, não é completamente anecoico, como a gente vê aqui um vaso sanguíneo, hepático no caso, que é um rim direito, mas ele tem essa cor hipoecóica ou hipoecogênica, caso queira falar, e o seio renal, a gordura do seio renal, tipicamente mais ecogênica, mais hiperecogênica, então já é outra introdução a vocês. A gordura no ultrassom normalmente possui essa cor mais clara, mais hiperecogênica, porém sem aquele artefato de sombra que é típico de estruturas calcificadas. Então, a pirâmide medular aqui no rim, ela já vai ser um pouco mais hipoecóica do que o próprio parênquima cortical. E, as pirâmides medulares, elas vão ter essa descrição mais hipoecóica do que o córtex, mas normalmente na nossa prática a gente encontra a pirâmide medular mesmo bem semelhante à ecogenicidade do córtex. Essas estruturas mais anecoicas preenchidas por líquidos são os cálices renais menores, que às vezes eles encontram-se ectasiados, certo? Então, basicamente, são as pirâmides medulares, que a descrição são de hipoecóica, mas a gente vê na prática que elas têm a mesma ecogenicidade do córtex. Os cálices renais menores, que se conectam nos cálices renais maiores para formar a pelve renal propriamente dita, que são mais anecoicos, preenchidos por urina, né? O líquido anecoico, e a gordura do seio renal, que é mais ecogênica, sem o artefato de sombra acústica posterior, que é típico de calcificações, né? Isso é importante na identificação posteriormente de cálculos renais. Bom, para se fazer um ultrassom de aparelho urinário, apesar de não ser uma condição sine qua non, eles recomendam um jejum de 4 a 6 horas para redução do gás intestinal, pois órgãos e estruturas retroperitoneais são bastante influenciadas pela quantidade de gás intestinal. O transdutor que a gente vai utilizar é um transdutor convexo, com faixa de frequência variando entre 2 e 5 MHz. Para que isso? Por que essa faixa de frequência mais baixa? Porque com a frequência mais baixa nós vamos ter uma amplitude de onda maior e por causa dessa amplitude de onda maior, conseguimos ver estruturas mais profundas, como o rim, fígado e outras estruturas abdominais afins. Para pacientes obesos, pode ser utilizado a técnica de harmônica, é um botãozinho que você aperta no aparelho e ele muda as faixas de frequências relativas do ultrassom, melhorando a qualidade da imagem. O posicionamento do paciente, normalmente inicia-se o exame com o paciente em decúbito dorsal, realizando imagens tanto no plano longitudinal quanto no plano axial ou transversal, a nível subcostal, algumas vezes em nível intercostal, para que se gerem imagens tanto do rim em plano longitudinal. É importante conhecer a medida longitudinal normal do rim, normalmente entre 10 e 12 centímetros.
Lembrando que um rim ele só vai ser pequeno quando ele for menor do que 9 centímetros e vai ser grande quando ele for maior do que 12 centímetros. Aqui é um tamanho médio do rim, entre 10 e 12 centímetros. Um rim de 9,5 centímetros ele não é um rim anormal. Um rim menor do que 9 centímetros, aí você já pode chamar que, desculpa, que um rim está reduzido de tamanho. Então, voltando, muito importante a gente fazer esses dois planos, o plano longitudinal renal e o plano transversal ou axial, para a gente dar uma olhada melhor no hilo renal. Bom, tendo em vista isso, é muito importante que nós conheçamos algumas variações anatômicas. A primeira delas que eu estou citando para vocês é o defeito de junção parenquimatosa. Nada mais é que essa faixa ecogênica que fica normalmente entre os terços superior e médio do rim. Essa faixa mais ecogênica, você vê que ela tem uma ecogenicidade semelhante à gordura do seio renal. Ela não é patológica, é um resultado de uma fusão, digamos, incompleta dos polos embrionários renais. Não tem significado clínico nenhum, mas pode confundir com alguma cicatriz renal ou mesmo com alguns angiomiolipomas, que são tumores renais benignos ricos em gordura. De qualquer forma, a localização é muito importante. Ela normalmente é situada entre os terços superior e médio do rim e não tem significado clínico. Muitas vezes acompanhado de um defeito de junção anterior, do defeito de junção parenquimatosa, tanto faz, a gente vai ter as hipertrofias de coluna de Bertin. E a coluna de Bertin, a hipertrofia da coluna de Bertin também segue esse mesmo padrão. Na verdade, é parênquima renal, córtex e medula renal, que deveria ter sido absorvido lá na fusão dos polos embrionários renais, mas que por algum motivo não foi reabsorvido. E no ultrassom aparece como essa protusão de parênquima, de córtex e de medula no interior da gordura do seio renal. Também é uma variação anatômica, não tem significado patológico, mas existem alguns critérios ultrassonográficos para a identificação da coluna de Bertin hipertrofiada. Primeiro deles é que ele precisa fazer essa indentação na gordura do seio renal. Não pode ser superior a 3 centímetros, porque vai ser muito difícil diferenciar realmente de um tumor renal. Precisa conter córtex e pirâmides renais, porque é parênquima renal, não é doença, não é patologia. Precisa ser contínua com córtex por causa disso. Normalmente deve ser localizada entre os terços superior e médio do rim, acompanhando, às vezes, um defeito de junção. Então, preenchendo todos esses critérios, fica tranquilo, variação anatômica, mas se não preencher esses critérios ultrassonográficos, é melhor você recomendar outro exame de imagem, ou tomografia, ou ressonância magnética com contraste. Outra coisa que a gente vê bastante na nossa prática clínica é a persistência da lobulação fetal. Não tem significado clínico. No ultrassom aqui eu coloquei uma imagem de tomografia para ficar melhor a identificação visual. Eu também não achei nenhuma imagem legal de ultrassom para mostrar para vocês, mas não tem significado clínico. Pode ser que, às vezes, em alguma situação específica, você veja esse rim muito lobulado, muito indentado no ultrassom, mas o paciente não tem queixa nenhuma, não tem perda de função renal, não existe perda da diferenciação entre o córtex e a medula renal e consta apenas como uma variação anatômica, certo? A corcova de dromedário a gente vai encontrar apenas do lado esquerdo. Ela é causada pela indentação do baço no terço médio ou no polo superior do rim esquerdo, deixando esse aspecto lobulado também. Variação anatômica, não tem nada demais, e bola para frente. Bom, dentre as anomalias congênitas do aparelho urinário, eu não poderia deixar de citar a duplicação do sistema coletor. É a anomalia mais comum do aparelho urinário. Ela pode ser de forma completa ou incompleta. Muitas vezes vai ser bem difícil de identificá-la no ultrassom. A maior chance de você identificá-la no ultrassom é quando realmente ela é completa e existe já uma estase urinária, uma hidronefrose de uma das inserções do ureter do sistema coletor duplicado. A dica para que, se você sugira esse diagnóstico diferencial, é você perceber dois
duas pelvis renais separadas por uma ponte parenquimatosa, separando córtex e seio renal de um lado, córtex e seio renal de outro. Pode ou não ter essa imagem anecoica dilatada aqui, que seria a hidronefrose de um dos sistemas coletores duplicados. Ela, como eu havia falado, ela pode ser completa ou incompleta. Como o ultrassom é um... Ultrassom não, o rim é um órgão retroperitoneal, dificilmente você vai conseguir acompanhar com clareza o trajeto abdominal do ureter. Tem muita influência do gás intestinal. Não estou dizendo que seja impossível, mas realmente é bem complicado você ver esse trajeto intermediário do ureter. O que a gente vai conseguir ver mesmo vai ser o ureter lá no início e no fim, na inserção na bexiga. Muitas vezes, na duplicação completa, o ureter, ou sistema coletor que drena o polo superior do rim, ele vai ter uma inserção ectópica anormal, mais medial e inferior do que o ureter que drena o polo médio e inferior do rim. E neste local onde acontece a drenagem do polo superior, normalmente se formam ureteroceles, que são essas dilatações da porção intramural do ureter na bexiga. Aqui é um corte de um exame feito por via transvaginal na investigação de duplicação do sistema coletor e percebendo ureteroceles pequenas e bilaterais, tá bom? Mas basicamente é uma anomalia que a gente vai ver que existe um grau de dificuldade na identificação dela nas formas incompletas no ultrassom, mas na forma completa a gente pode ter essa definição melhor vendo essa ponte parenquimatosa separando a drenagem do sistema coletor dos polos superior e inferior, e se for completa, vem associada a uma ectasia, uma dilatação, uma hidronefrose de algum dos polos renais, normalmente do polo superior, e a ureterocele distal e a hidronefrosezinha, ureterocele distal, na inserção na bexiga, normalmente do ureter que drena o polo superior do rim, tá bom? É chamado de regra de Vergate-Mayer. Dentre as anomalias congênitas, uma que é bem comum da gente observar na nossa prática clínica é a ectopia do rim. A ectopia nada mais é do que um rim que não está no seu local correto por algum defeito na sua ascensão durante a vida embrionária. O rim pélvico, como a gente vê na imagem, é o tipo mais comum de rim ectópico. A gente vê o rim, no caso aqui o rim direito, mantendo uma relação direta com a bexiga. Normalmente esses rins ectópicos eles são pequenos e possuem uma rotação anormal daquela pelve e tem um suprimento sanguíneo complexo. Por exemplo, os rins pélvicos eles normalmente possuem uma drenagem e uma irrigação arterial vindas das artérias ilíacas, diferentemente do rim tópico. Bom, dentre as anomalias de fusão, eu separei para vocês a ectopia renal cruzada e o rim em ferradura. A ectopia renal cruzada ela é incluída nas anomalias de fusão porque a grande maioria absoluta delas vai ter fusão. O que acontece nesses casos? Um dos rins vai cruzar para o outro lado pro lado contralateral e normalmente ocorre uma fusão do polo inferior do rim tópico com o polo superior do rim ectópico. Eles são encontrados do mesmo lado, um rim gigante do mesmo lado, e a gente percebe que a inserção do ureter que migrou de um lado para o outro e se fusionou com o rim que estava no lugar certo, ela possui uma inserção normal, cruza para o lado corretinho e se insere na bexiga, a maioria das vezes. O rim em ferradura é uma anomalia rara, de vez em quando a gente pega ela no ultrassom. Em vez de ter a fusão cruzada do outro lado, o rim vai se fusionar com o outro bem no meio da barriga, bem na linha média da barriga. Conceitualmente, ela deve ser acima da bifurcação ilíaca. E tanto o rim em ferradura quanto a ectopia renal cruzada vai ter um risco aumentado de infecção, de cálculos e hidronefrose. Resumindo, ectopia renal cruzada, um rim sai do lado direito, vai para o lado esquerdo e se fusiona com o rim que está lá do lado direito. No rim em ferradura acontece uma fusão bem na linha média da barriga, acima da bifurcação ilíaca. Vamos às imagens. Aqui, esse rim foi identificado apenas do lado direito. Você nota que do lado esquerdo não existia rim, ou seja, o rim esquerdo migrou para o lado direito. Ocorreu uma fusão dos dois polos renais, do polo
polo inferior do rim direito com o polo superior do rim esquerdo. Aqui na imagem não está mostrando, mas o uretélio vai cruzar a linha mediana e se insere normalmente lá na bexiga. O rim ferradura, aqui nós estamos vendo o S de spine, de coluna, lembra do artefato de sombra. Quando a gente consegue ver bem o osso, vai ter esse artefato de sombra acústica posterior, certo? E aqui nós vemos os dois polos, as duas massas renais, o polo inferior do rim direito fusionando com o polo superior do rim esquerdo, bem na linha média, bem na coluna, acima da bifurcação ilíaca. Na imagem tomográfica a gente consegue ver bem melhor o que seria o rim ferradura, a coluna dando aquele artefato de sombra acústica posterior, o rim direito com seu polo inferior fusionado com o polo superior do rim esquerdo na linha média da parede abdominal e acima da bifurcação das artérias ilíacas, caracterizando classicamente o rim ferradura. Bom, dentre as anomalias congênitas nós vamos ter a hipoplasia e a agenesia. A hipoplasia, como o nome já é autoexplicativo, é um rim pequeno, com um número pequeno de néfros, só que visualmente ele é normal, não tem uma perda da diferenciação do córtex para a medula, que seria já um indicativo de doença renal crônica. Então, normalmente as hipoplasias elas são unilaterais, o rim é pequeno, porém normal, o rim pequeno abaixo de 9 centímetros. Na agenesia você não vai encontrar o rim, de jeito nenhum, a pessoa não tem um rim, e tem que ter muito cuidado antes para se sugerir a agenesia com as ectopias que não sejam pélvicas. Por exemplo, um rim ectópico torácico vai ser bem difícil de você conseguir encontrar no ultrassom, e eu sugiro fortemente que vocês não coloquem esse termo agenesia. Posso só sugerir, interrogar, mas para se confirmar uma agenesia tem que fazer algum outro tipo de exame de imagem, ou tomografia ou ressonância. O que você pode colocar no laudo de ultrassom é que você não encontrou o rim na posição habitual nem na pelve, e sugere no laudo uma tomografia ou uma ressonância para ver se não é um rim ectópico numa posição que não é a pélvica, porque existe o rim ectópico torácico, e aí vai ser bem complicado de ver no ultrassom por causa da interface pulmonar. Ok, a agenesia muitas vezes ela é associada a outras patologias, dentre elas cistos de vesícula seminal, artéria renal única, artéria umbilical única, claro, porque você vai ter apenas um rim, mas dentre as outras anomalias que a gente vê, muitas delas são defeitos millerianos na mulher, Rokitansky, síndrome de Rokitansky, útero de Delphi, dentre outros. Bom, mudando de assunto, outras condições que a gente consegue ver bem na nossa prática clínica é a doença cística renal. A patogênese exata de como se forma o cisto renal ela é desconhecida. Acreditam-se que esses cistos, tanto renais quanto hepáticos, eles sejam de origem epitelial. O que a gente sabe é que a incidência da doença cística renal ela aumenta com a idade e com pacientes em realização de hemodiálise, dialíticos. No ultrassom a gente não vai ter tanta coisa assim, digamos, na hora de classificar um cisto, porque ou ele é um cisto simples ou ele é um cisto complexo. O estadiamento final de um cisto ele é sempre feito por tomografia ou ressonância, com contraste e avaliando-se a classificação de Bosniak. Bom, no ultrassom, como eu havia falado, a gente vai definir se um cisto renal ele é simples ou complexo. O que seria um cisto renal simples? Seria um cisto completamente anecoico, homogêneo, ou seja, completamente negro, com artefato de reforço acústico posterior, a parede fina, imperceptível, anecoico, reforço acústico posterior, parede fina, lisa, imperceptível e esse aspecto arredondado, ovoide, como você queira descrever, certo? Então esse seria o espectro de um cisto simples, não só no rim, mas no fígado, onde quer que seja um cisto simples, ele tem que preencher esses critérios: anecoico, reforço acústico posterior, parede lisa, fina, imperceptível, arredondado e ovoide. No rim, a gente vai definir um cisto com base na sua localização, cistos corticais e cistos parapiélicos. E com relação ao cisto renal complexo, fica fácil de entender quando a gente vai defini-lo dessa maneira. Se um cisto apresenta focos hiperecogênicos, que refletem normalmente calcificações,
quando um cisto apresenta septos internos, debris internos, paredes irregulares, septos espessos, múltiplos septos no seu interior, septos espessos, nódulos murais dentro da parede interna do cisto. Aqui mais uma vez, um nódulo dentro da parede interna do cisto, ele é denominado cisto renal complexo. Vai precisar de algum outro exame de imagem e possivelmente possa ser necessário uma cirurgia. Então, resumindo, presença de ecos internos dentro do cisto, parede perceptível e espessa. Lembra que o cisto simples, a gente não consegue ver a parede dele normalmente. Septos e calcificações e nodulação mural determina essa classificação em cisto renal complexo, necessitando ou de cirurgia ou de algum outro exame de imagem para melhor estadiamento deste cisto. Bom, dentro do espectro da doença cística renal é muito importante que nós conheçamos a doença renal policística. A mais comum que a gente conhece é a autossômica dominante. Distúrbio cístico renal hereditário mais comum, não tem uma predileção por sexo. E é importante porque 10 a 15% dos pacientes que vão entrar em diálise ou em hemodiálise, eles têm doença policística renal autossômica dominante. Cerca de metade dos pacientes em insuficiência renal vão ter essa condição patológica. E, basicamente, são cistos, múltiplos cistos renais, alguns deles com debris, com septos internos, mas o paciente vai ter inúmeros cistos, tanto na região cortical, quanto na região medular, quanto parapiélicos. E o que é importante no ultrassom nesses casos é você tentar fazer uma contagem. No caso, esse daqui está muito avançado já, são inúmeros cistos, mas o que a gente deve fazer, no caso, quando estiver muito no início, é tentar contar, porque o critério diagnóstico dessa doença, ele envolve o número de cistos contados numericamente em cada rim, no rim direito e esquerdo. São critérios que variam segundo a idade, 1 cisto, 2 cistos, 3 cistos, 4 cistos, mas o interessante é realmente você fazer a contagem dos cistos para que o colega urologista saiba que você está ajudando ele nesse diagnóstico de doença renal policística autossômica dominante. Bom, é muito importante lembrar que essa doença autossômica, doença policística, ela possui associação com cistos em outros órgãos, especialmente no fígado, associação com aneurisma cerebral sacular, aneurismas de aorta abdominal e doença cólica diverticular. Então, basicamente você vai usar os mesmos critérios para a avaliação desses cistos, só que dentro de uma suspeita de doença renal policística, contar os cistos em cada rim, ok? Bom, cálculos renais muitas indicações que a gente pega tanto na urgência quanto mesmo no exame eletivo seriam pacientes com suspeita de cálculos renais. Tanto que é uma condição relativamente comum, 12% da população vão ter cálculos renais sintomáticos ou não. O principal componente desses cálculos vai ser o oxalato de cálcio. A frequência dos cálculos renais ele aumenta com a idade. E na literatura nós vamos ter sensibilidades variáveis para os cálculos renais. Normalmente, a maior sensibilidade do ultrassom para a detecção desses cálculos são cálculos acima de 5 milímetros. Sempre devemos ficar atentos às armadilhas do ultrassom, especialmente quando nós fazemos exame de pacientes muito idosos e as calcificações da artéria renal geram artefatos semelhantes aos cálculos. A arteriomatose calcificada gera artefato semelhante aos cálculos renais, podendo levar às armadilhas e pitfalls do exame ultrassonográfico. Bom, basicamente, como a gente vai identificar um cálculo renal? São imagens hiperecogênicas, vão estar lá naquela projeção da medula para o seio renal. A diferença básica para você não confundir um cálculo renal com uma área de gordura do seio renal seria o grande artefato de sombra acústica posterior que estruturas calcificadas têm. Outro artefato, digamos assim, que nós podemos utilizar no ultrassom para melhorar o diagnóstico do cálculo renal seria o uso do Doppler colorido. E os cálculos renais normalmente possuem esse artefato cintilante em cauda quando se liga o Doppler colorido, ajudando e corroborando o diagnóstico de cálculo renal. Quando a gente avalia um paciente com cálculo renal, é muito importante você dar ao médico assistente a informação se há ou não há sinais obstrutivos, sinais de hidronefrose. Então, para se graduar uma hidronefrose,
no exame de ultrassom. Basicamente a gente vai usar o acesso visual mesmo. Então, numa hidronefrose grau 1 ou hidronefrose leve, nós vamos ter apenas a pelve renal que vai estar ectasiada. No hidronefrose grau 2, as áreas infundibulares dos cálices renais menores já vão estar mais ectasiadas conjuntamente com a pelve renal. A imagem do desenho ajuda a entender o que seria uma hidronefrose grau 2, ou seja, a pelve e a região de infundíbula e cálices menores vão estar dilatadas conjuntamente, já seria uma hidronefrose moderada, e a hidronefrose grau 3. Você vai perceber uma redução, um afilamento da córtex, da região cortical, causada em virtude de compressão pelo sistema coletor dilatado. Então, visualmente, o acesso e graduação da obstrução urinária, da hidronefrose, é visual. Então, só a pelve dilatada, grau 1, pelve e região infundibular e cálices menores dilatados, grau 2. Quando já existe uma redução de espessura do córtex por pressão hidrostática do sistema urinário dilatado, seria uma hidronefrose grau 3 ou grau acentuado. Dentro da avaliação da obstrução urinária, é muito importante que a gente conheça a estenose da junção ureteropiélica, ureteropiélica. Ela tem uma maior incidência em homens. O rim esquerdo ele é mais acometido do que o rim direito, estatisticamente. Pode ser que seja bilateral, mas a maioria delas são unilaterais. Existe a possibilidade do diagnóstico antenatal no exame ultrassonográfico morfológico do segundo trimestre. E, muito importante, avaliar o rim contralateral, pois este pode ter algum outro defeito que não seja uma estenose de Jupe, algum outro defeito congênito no rim contralateral. Basicamente, na estenose de Jupe, quando a gente consegue identificar num paciente mais adulto, normalmente vamos encontrar grandes abaulamentos, grandes balonismos da pelve renal, notando-se afilamento do córtex, ou seja, hidronefroses graves unilaterais, estendendo-se basicamente até o nível da pelve renal e, como eu já havia falado, grandes abaulamentos da pelve renal até o nível da junção ureteropiélica e o ureter distal normal. Então, para você ter essa suspeição, você vai ver uma grande hidronefrose só naquela região proximal da pelve, dos cálices. Não tem dilatação do ureter distal. Quando você vai avaliar a bexiga, não tem aquele ureter dilatado se inserindo na bexiga. E você pode gerar a suspeita da estenose de Jupe. Lembrando que a grande maioria das estenoses de Jupe elas são funcionais por deposição de colágeno na porção proximal do ureter ou uma musculatura anômala no próprio ureter. E em alguns raros casos você vai encontrar válvulas ureterais, artérias aberrantes, levando à compressão da porção proximal do ureter, mas a grande maioria das estenoses de Jupe elas são funcionais. Não vai ter uma outra causa anatômica que não seja defeito do próprio ureter. Bom, muito importante durante a avaliação do rim conhecer o processo de doença renal crônica, o processo de atrofia renal, que é relacionado muitas vezes a pacientes diabéticos, hipertensos e afins. Basicamente, como a gente vai definir uma atrofia renal? A primeira coisa que a gente vai perceber é um rim pequeno, com um tamanho menor do que 9 centímetros. A espessura do córtex anormal, abaixo de 6 milímetros. A gente viu lá nos slides anteriores, na tabelinha, que o córtex normalmente fica acima de 1,3 centímetros. Então a gente vai ver um córtex bastante fininho, redução do tamanho renal abaixo de 9 centímetros. A gente começa a perceber um aumento da ecogenicidade do córtex, não conseguindo mais definir o que é córtex, o que é medula, o que é seio renal. O rim fica, entre aspas, branco. Esse aumento da ecogenicidade cortical leva ao que a gente chama de perda da diferenciação córtico-medular, que é o que normalmente acontece num rim doente cronicamente. E outros achados indiretos seriam margens irregulares, o contorno do rim começa a ficar mais lobulado. Dentro da região
da interface da medula e seio renal começam a aparecer calcificações grosseiras degenerativas, o número de cistos renais começa a aumentar nesses pacientes. E se a atrofia renal for unilateral, o rim contralateral ele assume um aspecto vicariante para tentar compensar o aumento de função do rim defeituoso. Ou seja, ele vai ficar maior, com diâmetro longitudinal acima de 12 centímetros e com aspecto, como digamos, mais cheinho, o rim contralateral, se a atrofia renal, se a doença renal for unilateral. Certo? Então, para que fique registrado, espessura da córtex menor do que 6 milímetros, redução do tamanho longitudinal do rim menor do que 9 centímetros, aumento difuso da ecogenicidade cortical, levando a uma perda da diferenciação do que é córtex, do que é medula, do que é gordura do seio renal, ou seja, o rim vai ficar brancão, e às vezes margens irregulares, calcificações degenerativas na região córtico-medular e aumento no número de surgimento de cistos renais. Bom, algumas outras condições diversas que a gente deve ficar atento, uma delas é a pielonefrite. Normalmente o ultrassom na pielonefrite vai ser normal a grande maioria dos casos. E o diagnóstico de pielonefrite ele é bem mais clínico do que o ultrassonográfico, mas a gente deve citar. E o que a gente deve chamar a atenção, não para a pielonefrite, mas o aumento da ecogenicidade da córtex renal. Você nota que nesse aspecto aqui a gente não consegue fazer uma diferenciação. Nessa regiãozinha, focalmente, a gente não consegue diferenciar o que é córtex, o que é medula, o que é seio renal. Tá só o brancão aqui da interface córtico-medular. É claro que o rim não está diminuído de tamanho, é uma região focalizada que está desse jeito, sugerindo um aumento patológico, uma doença parenquimatosa renal, nesse caso, uma pielonefrite. Então, minha sugestão é quando você encontrar um rim mais ecogênico do que o parênquima hepático, é você citar que existe um aumento da ecogenicidade cortical e que pode ser relacionado a alguma nefropatia parenquimatosa. Se o paciente tiver suspeita de pielonefrite, dentre elas a pielonefrite. Então, aqui serve mais para a gente identificar o que seria uma ecogenicidade normal do córtex renal. O córtex renal, ele deve ter, normalmente ele possui uma ecogenicidade ou menor do que o parênquima hepático ou igual ao parênquima hepático. O que não pode ter é ecogenicidade maior do que o parênquima hepático. Quando isso acontece, você tem que sugerir aumento da ecogenicidade do córtex, do parênquima renal, que pode ser associado a uma nefropatia parenquimatosa, dentre elas a pielonefrite. Lembrando que a pielonefrite, ela no ultrassom muitas vezes não vai ter alteração ultrassonográfica. Bom, sempre lembrar de caracterizar os tumores renais. Muitas vezes quando eles estão numa forma de nódulo, em nódulos pequenos, o ultrassom vai ser bem limitado, infelizmente, para o diagnóstico. O que pode auxiliar no diagnóstico de nódulos renais seria o uso do Doppler colorido. Muitas vezes a gente pega, algumas vezes a gente vai pegar grandes massas renais, grandes carcinomas renais, e é muito importante a avaliação da veia cava inferior, pois é comum a associação de trombose tumoral da veia cava inferior quando o paciente tem grandes tumores renais. E lembrando do angiomiolipoma, que é aquele tumorzinho benigno que tem alto teor de gordura, normalmente se manifesta com a presença de nódulos corticais ou córtico-medulares hiperecogênicos com grande teor de gordura. Por isso essa cor esbranquiçada, algumas vezes eles são bem difíceis de identificar porque acabam se confundindo com a gordura do próprio mesentério adjacente, da gordura do espaço perirenal. Mas que fique registrado, algumas outras condições que nós podemos encontrar na nossa prática clínica são angiomiolipomas, que são tumores benignos renais, que se manifestam como esses nódulos hiperecogênicos bem delimitados, ovais, com esse alto teor de gordura. Algumas vezes eles são bem esofígicos e se confundem com a própria gordura do espaço perirenal. Bom, a avaliação da bexiga urinária também faz parte do exame de ultrassom do aparelho urinário. Normalmente nós fazemos cortes suprapúbicos tanto em região
tanto em formato axial ou transversal, como em formato longitudinal, para que a gente consiga avaliar melhor a espessura da parede da bexiga urinária. Dentre as condições que a gente costuma avaliar da bexiga urinária, seriam os espessamentos da parede da bexiga urinária, algumas vezes associados à cistite, lembrando que a cistite pode não ter repercussão ultrassonográfica. No nosso laudo, a gente pode sugerir uma possível cistite, mas o que vai ficar para a gente é o espessamento difuso da parede da bexiga. Então, a cistite pode se manifestar como espessamento difuso da parede da bexiga, e para isso nós temos que saber qual é o tamanho normal da parede da bexiga urinária. Se a bexiga estiver com uma boa repressão, ela não deve ser superior a 3 milímetros. Então, se for superior a 3 milímetros numa bexiga com boa repressão, aí você pode falar em espessamento, se for difuso da parede da bexiga urinária. Se ela não tiver com tanta repressão como no caso agora, seria um espessamento acima de 5 milímetros. Aí você sugeria o espessamento para você falar em espessamento da parede da bexiga urinária e sugerir uma possível cistite. Outra forma que ela se apresenta, e essa é mais difícil de você diferenciar de um tumor realmente, são as formações dessas nodulações, chamadas de pseudopólipos inflamatórios da parede da bexiga urinária. Não é tão comum a gente ver essa apresentação da cistite, e aqui no caso é impossível da gente distinguir de uma formação tumoral, sendo indicado o estudo histopatológico dos mesmos, tá bom? Então, só para resumir, a cistite muitas vezes não vai ter repercussão ultrassonográfica. Quando ela vai ter, ela pode se apresentar como uma forma de espessamento difuso da parede da bexiga, maior do que 3 milímetros quando a bexiga está com uma boa repressão, maior do que 5 milímetros quando ela está com uma repressão média a baixa, e pode se apresentar como formação de pseudopólipos inflamatórios, que são indistinguíveis, infelizmente, de tumores, tá bom? Então, alguns tipos de espessamento da parede da bexiga urinária, eles refletem algumas outras condições diversas. Nesse caso, a gente vê uma bexiga com um espessamento trabeculado, cheio dessas ondulações. Esse espessamento trabeculado da bexiga urinária, ele é associado tipicamente a bexigas de esforço. Então, é diferente de um espessamento liso difuso. Um espessamento trabeculado, você tem que sugerir bexiga de esforço dentre os diagnósticos diferenciais. Bom, outra condição que a gente costuma observar, não tão comum na nossa prática clínica, é a cistite enfisемatosa. Ela é mais observada em pacientes do sexo feminino e 50% desses pacientes vão ter diabetes mellitus. Aqui é muito importante que a gente identifique o artefato de reverberação que vai ser presente porque vai ter gás na parede da bexiga urinária. Então, aquela imagenzinha típica anecoica da bexiga urinária, nós não vamos observar nesse exame, porque vai ter um grande artefato de reverberação, porque vai ter gás no interior da parede da bexiga urinária. Aqui na radiografia a gente consegue ver bem na pelve essa estrutura oval toda delimitada por gás, por efizema mesmo, aqui ao redor da parede da bexiga urinária, da pelve, no caso, no raio-x. Quando a gente vai fazer o ultrassom, a gente vê o grande artefato de reverberação, o que sugere uma linha gasosa na parede da bexiga. Nos casos mais graves, a gente não consegue ver diretamente a bexiga urinária, sugerindo gás na parede da bexiga, cistite enfisematosa, associação sexo feminino e paciente com diabetes mellitus. Bom, na bexiga urinária é muito importante que a gente avalie também a presença de cálculos de obstrução. A maioria dos cálculos da bexiga urinária eles são originários de expulsões de cálculos renais, mas eles podem se formar também por estados urinários dentro da bexiga. A identificação vai ser semelhante ao cálculo renal. Nós vamos observar a área hiperecogênica com grande artefato de sombra acústica posterior refletindo calcificação. Para a avaliação do cálculo vesical, é importante que você peça para o paciente ficar em decúbito ventral para a gente confirmar a mobilidade do cálculo, e diferenciando de calcificações da bexiga urinária que possuem outras calcificações da parede da bexiga urinária que possuem outras etiologias que não o cálculo vesical propriamente dito. Na avaliação da bexiga urinária a gente consegue
caso haja essa suspeita, dá uma avaliada na porção distal do ureter. Aqui observamos um ureter direito dilatado com a presença de um cálculo na sua porção, já mesmo a junção uretero-vesical. Então a gente consegue delimitar bem o ureter direito dilatado e um cálculo na porção proximal da junção uretero-vesical. Então é outra estrutura que a gente avalia de forma importante durante o exame da bexiga urinária. A porção distal dos ureteres e junções uretero-vesicais, caso haja alguma alteração patológica. Outra coisa muito interessante de você avaliar no exame da bexiga urinária seria a avaliação do jato urinário intravesical. Isso a gente avalia com o exame de Doppler colorido, porque em caso de obstrução o jato urinário vai estar comprometido. Você, por exemplo, está avaliando um cálculo renal e uma hidronefrose no rim esquerdo. Quando você avalia a presença do jato urinário intravesical, aqui seria a porção distal da junção uretero-vesical, você percebe que tem jato urinário à direita, mas não tem jato urinário à esquerda, sugerindo, se for durante uma avaliação de cálculo renal, uma nefrolitíase obstrutiva, que necessita de uma abordagem mais urgente do que uma nefrolitíase, um cálculo renal não obstrutivo. Bom, na avaliação da bexiga urinária é muito importante que a gente delimite e avalie qualquer lesão nodular parietal, especialmente se ela tiver esse aspecto mais vegetante. Tem que ser biopsiada, tem que fazer a cistoscopia e biopsiar a lesão. Lembrando que lesões calcificadas na parede da bexiga também elas são suspeitas e devem ser biopsiadas, né? O carcinoma de células transicionais ele tem esse aspecto variado no ultrassom, então lesões da parede da bexiga, vegetantes, irregulares, elas devem ser biopsiadas, tá bom? Nesses 3 primeiros casos, nós observamos carcinomas de células transicionais na sua apresentação variada, e aqui um caso raro de endometrioma de bexiga urinária, mas não tem como a gente definir isso apenas pelo ultrassom. Então o ultrassom vai ser basicamente um método de triagem para lesões da parede da bexiga urinária, sendo qualquer tipo de lesão nodular parietal ou massas intravesicais devendo ser biopsiadas para estudo histopatológico e definição de conduta. Bom, a outra parte da nossa aula ela envolve o estudo da próstata. A próstata é um órgão que situa-se profundamente na pelve. Ela circunda o início da uretra, né? O início da uretra, que seria a uretra prostática. Nós normalmente avaliamos a próstata em termos de ultrassom com abordagens tanto transabdominal e transretal. O nosso enfoque na nossa prática vai ser a avaliação transabdominal da próstata. A avaliação transretal ela não é tão comum na nossa prática clínica atual, porém ela é de suma importância e os estudos estão crescendo com relação a isso para a identificação de lesões relacionadas ao câncer de próstata. É muito importante que que a gente saiba que 1 grama de próstata equivale a 1 ml no ultrassom. Então, o cálculo de volume da próstata possui uma boa correlação com o peso prostático. E no ultrassom, apesar da gente ter aquela anatomia lobar clássica de anterior, posterior, lateral e medial, no ultrassom e em todos os outros métodos de imagem que avaliam a próstata, nós vamos avaliá-la de forma zonal, ou seja, conhecendo as zonas prostáticas. A próstata, classicamente, ela é dividida em 3 zonas. A zona periférica, que está aqui toda em preto. A zona central, que está definido aqui em amarelo. E a zona de transição, que fica entre a glândula central, a zona central, e a glândula periuretral. Então, classicamente, nós vamos ter a próstata dividida nessas 3 zonas. E podendo ou não ser definida a zona de estroma fibromuscular anterior. Então, para a gente do ultrassom ou dos métodos de imagem diversos, é preferível que você delimite a próstata em anatomia zonal. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer essa definição bonitinha, então nós agrupamos a próstata basicamente em 2 zonas. A glândula externa, onde vai conter a zona periférica, e a glândula interna, que vai conter as demais zonas. Então, para a gente ficou mais fácil ainda delimitar a anatomia da próstata.
a glândula periférica, onde vai ter a maior porção de estroma glandular da próstata, e onde vai se originar a maior parte dos cânceres de próstata, é a nossa zona que nós temos que ficar de olho durante um ultrassom de próstata. Apesar de que numa abordagem transabdominal, que é mais comum, fica mais difícil da gente ter essa resolução anatômica sobre a zona periférica, mas nós vamos dar seguimento ao estudo ultrassonográfico da próstata. Então, aqui nós estamos avaliando a próstata por via transretal. Não é um exame que é tão comum de ser pedido, mais uma vez, ressaltando isso na nossa prática clínica, mas ele é muito bom para que a gente entenda a anatomia da próstata no ultrassom. E eu havia falado antes que a anatomia da próstata no ultrassom ela é mais, entre aspas, simples, porque a gente vai definir apenas duas zonas. A zona periférica, que ela tem um estroma mais glandular, um parênquima mais glandular, e tem esse aspecto mais ecogênico, e a glândula interna, a glândula central, que vai abranger tanto a glândula, e a glândula interna, que vai abranger tanto a glândula central, zona de transição, o glândula periuretral e o estroma fibromuscular anterior, que tem esse aspecto mais hipoecogênico. Aqui nesse caso a gente vê uma próstata de um paciente com hipertrofia prostática benigna. Nesses casos acaba acontecendo um grande aumento da zona de transição mais hipoecogênica. A glândula central amarelinha começa a se achatar e se torna apenas uma fina linha ecogênica chamada de cápsula cirúrgica, e a glândula periférica se achata e fica reduzida de volume. Mas aqui o que a gente quer mostrar mais é que a anatomia ultrassonográfica da próstata não é tão complexa, porque a gente vai avaliar a zona periférica, que normalmente deve ser hiperecogênica, e a glândula interna, que abrange a glândula central, zona de transição, glândula periuretral e estroma fibromuscular anterior. O outro ponto da identificação anatômica da próstata no ultrassom é a identificação da base prostática. A base prostática normalmente ela tem relação direta com as vesículas seminais e a bexiga urinária, e terço médio e o ápice da próstata. O ápice da próstata ele vai ter uma relação direta com o reto. Então, mais uma vez lembrando, zona periférica, glândula interna, a base da próstata, relação direta com as vesículas seminais e bexiga urinária, terço médio, e o ápice da próstata vai ter relação com o reto. Bom, a outra estrutura que eu já citei e que a gente deve avaliar durante um exame da próstata são as vesículas seminais, certo? Basicamente avaliar a espessura anteroposterior e se existe algum nódulo, alguma condição cística, e a presença dos ductos deferentes. Bom, aqui seria a representação de um exame de próstata por via transabdominal. Para que se realize esse exame, a bexiga deve estar com a repressão adequada, pois nós usamos ela de janela acústica para tentar visualizar a próstata. Então isso daqui seria o nosso dia a dia, a nossa prática. A gente vê que a zona periférica é bem mais proeminente nesse paciente, a zona periférica mais ecogênica, bem mais proeminente. A gente não tem tanta resolução como no exame transretal, mas a gente consegue diferenciar, sim, a zona periférica da glândula interna, que abrange a zona de transição, a glândula central, glândula periuretral e o estroma fibromuscular anterior. No exame da próstata, o que a gente vai definir, e é muito importante definir isso, seria o volume prostático. Lembrando que 1 grama de próstata equivale a 1 ml durante o cálculo de volume, e que o valor de referência máximo normalmente adotado na maioria dos serviços é de 30 gramas. Então o peso da próstata vai até normalmente em torno de 30 gramas no ultrassom. Acima disso é uma próstata com tamanho aumentado. Bom, durante a avaliação da próstata é muito importante que a gente conheça algumas condições benignas e sem significado clínico. Dentre elas, uma que a gente vai ver muito no nosso exame são as calcificações e corpos amiláceos, que são depósitos de proteína, que normalmente ficam naquela zona da cápsula cirúrgica prostática,
e na glândula periuretral não tem significado clínico, não é uma condição patológica, normalmente não é palpável essas calcificações, mas a gente vê muito no ultrassom e faz parte da anatomia normal da próstata. Outra condição que faz parte da anatomia normal da próstata são os cistos degenerativos benignos da glândula interna, mais daquela zona de transição e glândula central. Também não possuem significado clínico. Então, normalmente não são citados no laudo, tá bom? Mas que a gente deve saber que existem, pois podem confundir quem não sabe com condições patológicas da próstata. Ou seja, as calcificações de cápsula cirúrgica e glândula periuretral, corpos amiláceos, depósito proteináceo, que são essas estruturas hiperecogênicas que ficam normalmente nesse contorno da cápsula cirúrgica, como a gente viu, não precisam ser citadas no laudo, assim como os cistos degenerativos benignos da próstata. Como eu já havia falado no começo sobre hiperplasia prostática benigna, isso a gente pega bastante no nosso consultório, na nossa avaliação ultrassonográfica. A hiperplasia prostática benigna, ela possui um aspecto variado no ultrassom, mas o que a gente chama a atenção para esse diagnóstico é o marcado aumento da glândula central, da zona interna da próstata, uma redução volumétrica e achatamento da glândula periférica. Esses nódulos, muitas vezes nessa região da glândula interna, da zona de transição, nós vamos ter nódulos hiperplásicos que vão possuir características variadas, ou hipoecogênicos, isoecogênicos, e claro, não vai ter um significado patológico esses nódulos hiperplásicos, são nódulos relacionados à própria hiperplasia prostática benigna. O peso da próstata, o volume prostático vai estar aumentado durante o cálculo de volume normalmente realizado por via transabdominal, e por a via transabdominal é um método mais eficiente para se estimar o volume da próstata e o peso prostático. Não existe uma relação direta do tamanho da próstata e a obstrução, e esses nódulos hiperplásicos prostáticos, eles não são para ser observados na zona periférica. Normalmente, nódulos de zona periférica eles devem ser biopsiados, pois é na zona periférica onde a gente vê o maior espectro do câncer de próstata. Então, o resumo disso, da hiperplasia prostática benigna. No ultrassom tem um aspecto variado, mas o que vai chamar a atenção para a gente, chamar a atenção para esse diagnóstico de hiperplasia prostática benigna: aumento do volume da próstata, aumento da glândula interna e achatamento da zona de transição, ou da zona periférica, desculpe, podendo não ter nódulos lá na glândula interna. Então esse é o resumo. Muito importante para a gente calcular o volume da próstata de forma correta e calcular o tanto que a próstata entra para dentro da bexiga urinária, certo? E nódulos de zona periférica devem ser biopsiados. Bom, algumas outras condições benignas que a gente pode observar na nossa prática clínica são os cistos prostáticos. Os principais cistos prostáticos benignos que nós vamos observar, eles são cistos da linha mediana, são cistos de utrículo ou de ducto milleriano. Aqui no nosso exame não vai ter, infelizmente, como a gente definir isso com certeza, mas são condições benignas. O que chama a atenção para a sugestão desses diagnósticos é a localização centralizada na linha mediana da próstata. Você pode sugerir os dois diagnósticos, não vai fazer diferença para o paciente, são condições benignas, mas que a gente deve saber que existe. Outras condições císticas que a gente consegue observar são os cistos de vesícula seminal, lembrando lá da agenesia renal, que pode ser associado também um cisto de vesícula seminal à agenesia renal ipsilateral. Bom, outra coisa que a gente avalia pode ser solicitado para que a gente avalie no ultrassom da próstata, seria a avaliação de infertilidade. Para avaliação de fertilidade, a via transretal ela é preferível, nem todo mundo vai ser habituado a fazer ultrassom por via transretal, mas ela é preferível para ser a avaliação da infertilidade, porque a principal condição que a gente vai avaliar seria a agenesia ou a ausência de ductos deferentes. Aqui eu não consegui pegar
uma imagem mais típica de agenesia de ductos deferentes, mas aqui dá para a gente entender como é que seria. Aqui nós temos uma agenesia unilateral, tanto de ducto deferente quanto de vesícula seminal. Lembrando lá daquela imagem do começo, a bexiga que está mais anteriorizada. Aqui nós temos a vesícula seminal direita e do lado esquerdo nós não observamos nem a vesícula seminal, nem os ductos deferentes centralmente. Então, quando existe uma agenesia de ductos deferentes, a ausência bilateral de ducto deferente, iríamos encontrar a vesícula seminal esquerda deste lado, porém a região central, por onde passam os ductos deferentes e entram dentro da próstata e vão em direção ao colículo seminal, a gente não iria perceber os dois ductos deferentes aqui na região mais central. 25%, um quarto dos exames de infertilidade masculina, eles vão ser normais. Então, o normal não exclui alguma condição relacionada à infertilidade e à zoospermia. E algumas vezes é associado à obstrução de ductos deferentes e de via de produção de espermatozoide, levando a aumentos volumétricos das vesículas seminais. Lembrando que o valor de referência para se chamar de uma vesícula seminal de aumentada de volume seria o diâmetro anterior-posterior acima de 1,5 cm. Então, resumindo, para avaliação de infertilidade masculina via transretal é preferível, você vai focar principalmente na caracterização ou não dos ductos deferentes ao nível lá das vesículas seminais ou sinais de obstrução de ductos ejaculatórios e deferentes, que seriam mais associados a aumentos volumétricos da vesícula seminal com o diâmetro anteroposterior acima de 1,5 cm. O câncer de próstata. A biópsia de próstata ela vai ser sempre indicada quando o toque ou PSA estão alterados, isso não mudou. Dificilmente você vai fazer um ultrassom para que seja indicada a biópsia de próstata. Normalmente você recebe o paciente já para fazer a biópsia de próstata guiada por ultrassom. O ultrassom normal ele não vai excluir a possibilidade de câncer de próstata, sendo fundamental a avaliação do urologista no rastreio desse tipo de câncer. 70% dos cânceres de próstata eles se manifestam lá naquela linha, naquela zona periférica mais ecogênica. Os demais cânceres eles são na glândula mais central e mais difíceis de diagnosticar pelo ultrassom, ou até mesmo de a gente conseguir fazer a biópsia por via transretal. Então, lembrando, basicamente, nódulos hipoecóicos naquela glândula mais ecogênica periférica. Aqui outro espectro desse nódulo, mais uma vez um espectro desse nódulo irregular, hipoecóico em zona periférica, eles devem ser biopsiados, pois são suspeitos para câncer de próstata. Lembrando mais uma vez que a indicação da biópsia ainda é pelo toque ou PSA alterados. Durante a biópsia de próstata, a gente deve ao máximo procurar essas zonas, esses nódulos hipoecóicos na zona periférica e fazer realmente a biópsia tentando pegar fragmentos dessas áreas nodulares. Aqui mostrando um acometimento atípico, né, do nódulo em zona periférica relacionado a câncer de próstata e um nódulo também na glândula interna relacionado ao câncer de próstata. Era isso que eu tinha que falar. A gente se encontra no curso. Tem muita coisa para a gente discutir na prática. Isso aqui é apenas uma forma da gente iniciar nossos estudos. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, que a gente tira essa dúvida imediatamente. Muitíssimo obrigado.